Graça e paz a todos vocês aqui que estão juntos com o nosso canal, que Deus abençoe, não é? Sou o pastor Marcos de Jesus, seja bem-vindo. Se gosta do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal, não deixe de se inscrever, é muito importante para a gente crescer, tá certo? Sempre uma mensagem nova para você, uma oração, um conhecimento. O YouTube irá notificar você quando você participa com a gente. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, porque é muito importante para nós. E acima de tudo, compartilhe com outras pessoas as nossas mensagens, viu? Levamos a palavra de Deus com muito zelo, simplicidade e amor pela verdade, tá bom? Vamos falar sobre a doutrina da santificação. É um tema central na teologia cristã, que descreve o processo pelo qual um crente é separado para Deus e transformado à semelhança de Cristo ao longo da sua vida. É uma obra contínua no Espírito Santo da vida do cristão, que visa a purificação e ao crescimento espiritual. A santificação envolve tanto a separação do pecado, quanto o crescimento na prática da justiça, permitindo que o crente viva de maneira que glorifique a Deus. A santificação é um processo pela qual Deus, por meio do Espírito Santo, torna o crente mais parecido com Cristo, tanto em caráter quanto em comportamento. A palavra santificação vem do termo latino sanctificatio, que significa tornar santo, consagrar ou separar para um propósito sagrado. Existem dois aspectos principais da santificação. É o posicional. O crente é considerado santo diante de Deus devido à obra de Cristo, sendo separado para Deus. E pode ser também progressiva. A santificação se desenvolve ao longo da vida do crente, à medida que ele cresce em santidade e se afasta do pecado. A santificação posicional ocorre no momento da conversão, quando o crente é separado para Deus. Este é o aspecto inicial da santificação, em que a pessoa é declarada justa em Cristo e é vista como santa aos olhos de Deus. A santificação posicional é baseada na obra de Cristo, que ao morrer pelos pecados, tornou possível que os crentes fossem santificados e aceitos por Deus. Hebreus 10:10 diz: nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez por todas. Este aspecto da santificação é definitivo e imediato. Ao aceitar a Cristo, o crente é posicionalmente santo e separado para Deus. A santificação progressiva é a parte do processo de santificação que ocorre ao longo da vida do crente. É um processo contínuo de transformação interior e exterior, pela qual o crente vai se tornando mais semelhante a Cristo em atitudes, pensamentos e ações. Esse crescimento na santidade é obra do Espírito Santo, mas envolve a cooperação do crente, que deve lutar contra o pecado e viver em obediência a Deus. Em 1 Tessalonicenses 4:3-4 diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. A santificação progressiva implica que, embora o crente seja posicionalmente santo, ele ainda precisa crescer em santidade e afastar-se do pecado, o que é uma jornada contínua até o retorno de Cristo ou até a sua morte. A obra do Espírito Santo na santificação é a principal fonte de agente de se santificar. Ele habita no crente e é quem o capacita a viver de maneira justa e lutar contra o pecado e a crescer na semelhança de Cristo. Através da obra do Espírito Santo, o crente recebe poder para vencer o pecado e viver de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8:13 diz: porque se viverdes segundo a carne morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. O Espírito Santo também usa a palavra de Deus como meio de santificação ou para a santificação, ensinando e aplicando as verdades bíblicas ao coração do crente. João 17:17 diz: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Efésios 5:26 diz: para a santificar, purificando-a com lavagem de água pela palavra. A luta
contra o pecado, a santificação, seja a obra de Deus, exige a cooperação de todos nós. O crente deve lutar contra o pecado, abandonar hábitos pecaminosos e viver em obediência à vontade de Deus. Isso envolve a mortificação do pecado. Isso quer dizer negar e crucificar as tentações da carne e a vivência de uma nova natureza em Cristo. Romanos 6, 6 e 7 diz: sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, a fim de que não sirvamos mais o pecado. A luta contra o pecado é contínua e requer que o crente viva em vigilância e obediência, buscando a santidade e fugindo do pecado. O fruto da santificação progressiva se manifesta no fruto do Espírito, e são as evidências do caráter de Cristo sendo formado na vida do crente. À medida que o crente é santificado, ele começa a manifestar essas virtudes no seu comportamento diário. Gálatas 5, 22 e 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Esses frutos demonstram crescimento na santidade e a transformação que ocorre à medida que o crente é santificado pelo Espírito. Santificação também está ligada diretamente à obediência aos mandamentos de Deus. A vida cristã santificada é uma vida de obediência, na qual o crente busca seguir a palavra de Deus e viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. 1 Pedro 1, 15 e 16 diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. A santificação não é apenas uma mudança interna, mas também um compromisso visível com obediência a Deus. A santificação e a esperança da glória, embora sendo um processo contínuo durante a vida do crente, tem como consumação final na glorificação. Quando Cristo voltar, os crentes serão totalmente santificados e livres de todo o pecado, recebendo um corpo glorificado e entrando para a presença eterna de Deus. Romanos 8,30 diz: e os que a predestinou, a este também chamou, e os que chamou, a estes também justificou, e o que justificou, a este também glorificou. Em 1 João 3,2 diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. A santificação e a vida prática envolve uma vida de dedicação e serviço a Deus, vivendo com integridade, pureza e amor ao próximo. A santificação afeta todas as áreas da vida do crente, incluindo suas atitudes, relacionamentos, trabalho e como ele interage com o mundo ao redor. Romanos 12, 1 e 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Tito 2,11 diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora para todos os homens, ensinando-os que, renunciando à impiedade, às paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. A doutrina da salvação é fundamental para o cristianismo, pois descreve o processo contínuo de transformação que ocorre na vida do crente. A salvação, a santificação envolve tanto uma separação inicial para Deus, quanto um crescimento progressivo em santidade, capacitado pelo Espírito Santo. Esse processo é vital para a vida cristã, pois leva o crente a viver de maneira mais parecida com Cristo, obedecendo aos mandamentos de Deus e vivendo em santidade até o retorno de Cristo. Como diz a Escritura, sem santidade ninguém verá o Senhor.